Olá, alunos do oitavo ano EJA, aqui é a professora Neuzeli de História. Hoje nós vamos ter um momento aí de revisão do conteúdo para avaliação da semana que vem. O conteúdo de vocês é sobre Revolução Francesa, então vamos lá. Bom, o período que marca a Revolução Francesa é 1789. Lembrando que a Revolução Francesa ela ocorre na Europa, tá? E ele é um momento histórico muito importante para as próximas gerações, principalmente em relação às questões políticas e sociais. Então, foi um movimento que aconteceu na França, mas que ele vai influenciar o mundo todo. Inclusive, aqui no Brasil, nesse período, se falava em independência, aquele movimento chamado de Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais, ele também foi influenciado por esse movimento da Revolução Francesa. Só lembrando que a Revolução Francesa, ela tem uma inspiração no iluminismo, né? Esse iluminismo, ele ia contra toda a política de governo central, monárquico, absolutismo, né? Então, essa questão do lema liberdade, igualdade, fraternidade, são lemas utilizados no movimento iluminista, o qual vai servir de base para a Revolução Francesa de 1789. Nós temos aqui uma França antes da Revolução. Como que era a França antes da Revolução? Então, primeiro, a forma de governo era a monarquia absolutista, ou seja, o governo estava ali centralizado na monarquia, né? na figura de um rei absoluto que tomava decisões políticas, sociais e econômicas para o povo sem essa consulta popular. Então, o povo não tinha participação política. Como que era a questão da estrutura social? A estrutura social ela era profundamente desigual. Por quê? Porque a maioria da população, como a gente vai ver na pirâmide social a seguir, a maioria da população era muito pobre e essa população basicamente trabalhava para poder pagar os impostos e manter o privilégio dos nobres e dos monarcas e também do clero, claro, porque a igreja, mesmo com a monarquia absolutista, ela não desvincula da monarquia para não poder perder os seus privilégios. A sociedade era estamental, rigidamente dividida em ordens ou classes. Então, essa sociedade ela não tinha mobilidade social. Geralmente, as pessoas que eram de classes mais pobres, elas nunca iam se tornar nobres. Então, a gente vai ver aqui agora a pirâmide social. Então, aqui nós temos 1% da população ela estava dentro do clero, que era o primeiro estado, ou primeira ordem, ou primeira classe. Esse clero, ele era em pequena quantidade de pessoas, porém estava lá no topo da pirâmide dos privilégios. Em segundo lugar, com 2% da população, estava o segundo estado, que eram os nobres, incluindo aí a família dos monarcas. E em terceiro escalão, nós tínhamos 97% da população que compunha o terceiro estado, ou seja, quem estava aqui? A burguesia, os camponeses, né? Aqui nós temos os sans-culottes, que eles eram também comerciantes, e aqui estava a maioria da população que trabalhava, pagava os impostos e mantinham os privilégios desses dois grupos sociais aqui no topo. Esses grupos sociais não pagavam impostos, incluindo aí a igreja, e tinham as melhores roupas, os melhores alimentos, as melhores terras para plantio e as melhores moradias. Alguém pode perguntar, mas a burguesia não é de rico? Não, a burguesia tinha alguns componentes que eram da alta burguesia, que eram os que tinham um pouco mais de dinheiro, porém eles não tinham linhagem, eles não tinham nome de nobres, então eles não podiam compor lá o segundo estado, mesmo tendo dinheiro. Vamos então para o próximo, só para a gente observar aqui. Então, olha aqui os sans-culottes,
eles eram artesãos, trabalhadores, pequenos comerciantes, pequenos proprietários de terras, e eles recebiam esse nome porque eles usavam os calções, né? E aí então, devido a esse tipo de roupa que eles usavam, é que eles receberam então esse apelido. Mas foram pessoas extremamente importantes para o movimento revolucionário da França. Aqui nós temos uma ilustração para demonstrar a questão dos privilégios e dessa questão de pagar os impostos. Então aqui fala o seguinte: minhas costas não aguentam mais esse peso. Nós temos aqui então o terceiro estado, que são os artesãos, os comerciantes, os agricultores, os trabalhadores, ou seja, a classe mais pobre que tinha que trabalhar para poder manter o primeiro e o segundo estado aqui. Bom, o que aconteceu antes da Revolução Francesa? O terceiro estado, como a gente já vem falando, ele era extremamente explorado em questão de trabalho, em questão de privilégio, em questão financeira, de impostos. Além disso, a França passou por um período de crise econômica muito grande. O que levou a essa crise econômica na França? Primeiro, houveram problemas climáticos que impulsionaram essa crise econômica em relação à produção de alimentos. Então, houve fome, houve falta de escoamento de produtos, então eles não tinham um retorno financeiro na produção de produtos alimentícios por conta desse clima, né, que eles tiveram um problema climático. E então eles não conseguiram produzir o suficiente tanto para consumo como para venda. E também, né, a França tinha muito interesse nos Estados Unidos, e nesse mesmo período os Estados Unidos estavam enfrentando uma guerra interna pela independência, e a França então apoia os Estados Unidos com a compra de armas. Então é como se fosse assim, a poupança que a França tinha, né, os recursos financeiros guardados que a França tinha, a França acaba investindo em armas, né, no apoio à independência dos Estados Unidos, com intuitos futuros, né, de colonização e negociatas aí futuramente, que leva a essa crise econômica na França. Além disso, né, surgem as ideias iluministas, que eu também já mencionei anteriormente, que eram os adeptos a um mundo diferente, a um mundo de política, sociedade e economia diferente do que era a monarquia. E aí, eis que ocorre, então, a Revolução Francesa. A fase da Revolução Francesa, ela acontece da seguinte maneira. Primeiro, há um impasse entre a questão do voto, né? Porque, assim, o primeiro e o segundo estado queriam uma votação por estado. E aí, o terceiro estado falava, não, a gente tem que fazer votação por cabeça. Então, assim, houve um combate de ideias aí, um conflito de ideias, por quê? Porque o primeiro e o segundo estado iam se apoiar, né, quando eles fossem lá fazer a Constituição e fazer a observação dos direitos, dos deveres, dos privilégios. É claro que o primeiro e o segundo estado iam se apoiar e o terceiro estado ia sair perdendo. Então, eles sugerem fazer voto por cabeça. Então, né, o terceiro estado não aceita essa convocação dos Estados Gerais para poder montar a Constituição e reúnem separadamente. O que é que vai acontecer? Esse terceiro estado, então, declara a chamada de Assembleia Nacional. E nessa Assembleia Nacional, a coisa não fica bonita. Por quê? Porque lá eles vão expor todas as suas inquietações em relação à monarquia, em relação aos desprivilégios decorrentes dentro da França, né? Então, essa Assembleia Nacional, o que ela vai colocar como sugestão para poder elaborar a Constituição? Decretar a abolição dos privilégios feudais, né? Ou seja, dos nobres e do clero, todo mundo ia ter que pagar imposto, todo mundo ia ter que ser tratado igual, né? A Constituição também previa
que confiscasse os bens da Igreja Católica, que naquela época era um grande detentor de terras, né? Então tinha um grande domínio de terras, e que essas terras fossem separadas e divididas entre as pessoas para todo mundo ter o direito de produção. A declaração dos direitos do homem e do cidadão, todos os homens e cidadãos terem direitos de votarem, ser votados e serem julgados de forma igualitária. E também, né, a aprovação dessa Constituição. Vamos ver então o que acontece. A Constituição, ela entende que a forma de governo poderia sim ser monárquica, sim, mas ela tinha que estar embasada numa Constituição, embasada em leis para poder amparar os demais cidadãos. Nessa Constituição também estabeleceu-se o voto censitário, ou seja, agora havia a oportunidade de outras pessoas estarem votando, e manteve a escravidão nas colônias, que é um aspecto extremamente negativo no sentido de evolução constitucional, evolução de direitos. Enquanto falo de direitos de cidadão, aí realmente é um caso, né, a se pensar, porque eles mantiveram a escravidão nas colônias. Bom, nós temos então 3 grupos políticos dentro desse período da Revolução, que são os girondinos. Eles eram da alta burguesia, eles defendiam posições moderadas. Por quê? Porque depende do que eles defendessem e fosse aprovado, eles não iam garantir a continuidade das suas riquezas econômicas. Tinham os jacobinos. Esses jacobinos, eles eram também burgueses, porém eram pequenos ou médios burgueses ou proletariados, né, empregados, e eles defendiam posições radicais em benefício de oprimidos. E tinha a planície ou pântano, que era a burguesia financeira, os banqueiros. Então, esses não tinham política definida, né? Eles eram assim: se o vento balançasse a favor deles, eles iam para aquele lado; se balançasse para o outro lado, eles iam para o outro lado. Então, eles eram extremamente espertos, porque eles dependiam do grupo que tivesse na posição, né? E aqui nós temos o surgimento dos chamados partidos de esquerda e partido de direita. Então, hoje, na contemporaneidade, os girondinos, eles representam a direita, e os jacobinos, eles representam os partidos de ideologia de esquerda. Pessoal, é só um resumo simples, bem rápido, e eu espero que vocês vejam realmente o vídeo para que vocês possam sair bem na prova, tá bom? Qualquer dúvida à sua disposição.